Senhor Jesus bem forte, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. A paz do... Cumprimente seu irmãozinho, cumprimente sua irmãzinha. Diga para ele: bom dia, vencedor. Diga: bom dia, vencedora. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Amém, gente? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos alcance. Amém, amém? Me dá um abraço aqui, ó. Abre seu bração assim, ó. Fecha. Oh, que abraço, hein? Deus os abençoe. Amém, gente? Assentai, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, tome o seu lugar. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo de número 16. Em nome de Jesus. Amém, amém, gente? Quem veio aqui com vontade de ouvir a palavra de Deus, aí dá uma glória a Deus. Então que Deus venha falar. Amém, amém? Então abre aí, Gênesis capítulo de número 16. Vamos continuar falando sobre a importância de suportar. Amém, não amém, gente? Aguentar, resistir. Semana passada o apóstolo Paulo, ali escrevendo aos Efésios, ele diz: revestível de toda a armadura de Deus e tal, aquela coisa toda. E depois ele vai dizer no verso 13, capítulo 6, verso 13: depois de ter desfeito tudo, ficais firmes. Falamos semana passada sobre esse cuidado que nós devemos ter, porque às vezes nós fazemos as coisas, com a expectativa, e claro, você não está errado, eu não estou errado, de terminar e dar certo. Mas o apóstolo Paulo, ele está dizendo: depois de ter desfeito tudo, ficai firmes, permanecei de pé. Pegamos o exemplo de Daniel. Amém, não amém, gente? Então devemos aguentar, suportar, resistir. É como a casa edificada sobre a rocha, O que ela teve que fazer quando a tempestade veio? Nada. Mas por quê? Ela já tinha feito antes. Então, na hora daquela tempestade, ela resistiu, porque ela estava sobre a rocha. Amém, gente? Então assim também é na nossa vida. Às vezes, o que precisamos fazer é edificar a nossa vida sobre a palavra do Senhor, que Jesus vai assemelhar a casa na rocha como aqueles que ouvem e cumprem a palavra do Senhor. Amém, gente? E hoje nós vamos falar de um texto muito conhecido, um texto que vai falar do momento que Abraão, eu vou falar Abraão, até aqui, depois Deus muda o nome para Abraão, então eu vou falar Abraão, espero que vocês me compreendam. É o momento que Abraão, ele vai se deitar com Agar, que o texto também traz aquela lição importante sobre aprender a ter paciência, mas não vai ser esse o nosso tema hoje, serão outras coisas, mas já fica, deixa aí para nós, em o nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Gênesis 16, verso de número 1, diz assim a boa palavra de Deus, preste atenção. Ora, Sarai, mulher de Abraão, ou Sara, eu vou falar Sara e Abraão, tá? Ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entre, pois, a minha serva, e porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. E assim tomou Sara, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido, no fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo que ela concebera, que estava grávida, foi sua senhora desprezada aos teus olhos. Então disse Sara a Abraão: meu agravo está sobre ti, minha serva pus eu no teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sara: eis que a tua serva está na sua mão, faz-lhe conforme é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sara, e fugiu ela da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto à fonte da água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse Agar,
serva de Sara, onde está, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugir da face da minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: torna-te para a sua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei de sobremaneira a tua semente, e que não lhe será contada, por numerosa que será. E disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes e terás um filho, e chamarás o teu filho de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será um homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és o Deus de vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Lai-roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abraão, e chamou o seu nome de filho que tivera com Agar de Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Digam todos glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. O texto, ele fala do momento que Sara vai dar a Abraão a sua serva, para que então gerasse o filho que por tanto tempo eles já vinham esperando. E a Bíblia vai dizer que algumas coisas vão acontecer nesse contexto. Abraão e Sara não tiveram filho até então, mas o interessante é que Deus tira Abraão da sua terra, tira Abraão da sua parentela. Deus move Abraão pela promessa de ser pai de uma grande nação. A promessa pelo qual Deus moveu Abraão é que ele seria pai de uma grande nação. Porém, Abraão se lança, ele se lança aquilo que o Senhor o chamou, mas porém o tempo passa, ele vai envelhecendo, Sara vai envelhecendo, e nada do filho vir. No capítulo 15, Abraão vai questionar a Deus: mas Senhor, e o meu filho, vai ser porventura o meu servo, o meu mordomo? Não, o Senhor vai falar: sai da tenda, Abraão, olha para os céus, assim como é as estrelas, não pode contar as estrelas, assim será a tua descendência, areia do mar, aquela coisa toda. Então, por que a Sara, ela vai virar em um momento, mesmo diante de uma promessa, e vai mandar Abraão se deitar com a sua serva? Por que ela vai fazer isso? Por que ela vai tomar essa atitude? E sobre isso, irmãos, e também sobre Agar, que nós vamos tirar basicamente 4 lições para a nossa vida de hoje. Amém ou não amém, gente? Amém ou não amém, igreja? Amém? Então Abraão saiu da família, Abraão saiu da sua terra, Abraão saiu do seu conforto, foi para uma terra que ainda Deus lhe mostrava com a promessa de ser pai. Vamos lá, verso de número 1, diz assim, vamos lá. Ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Verso 2: e disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entre, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. Então vamos lá. Deus dá uma promessa para Abraão: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Beleza, promessa. Você vai ser pai de uma grande nação. Mas só que havia um problema: Sara não gerava filhos. Ela não gerava. Eles tentavam gerar o filho, porém Sara não gerava o filho. E aqui entra a diferença de tudo, que é onde nós vamos agora começar a aprofundar. Por quê? Sara, diferente de Rebeca, de Raquel, de Ana, de Isabel e de outras mulheres estéreis na Bíblia, essas mulheres, elas não lidavam com uma coisa chamada expectativa. Porque aqui o assunto é bem diferente. Deus fala para Abraão: Abraão, tu sai da tua terra, vai para uma terra que eu ainda lhe mostrarei, porque eu vou fazer você pai de uma grande nação. Então beleza. Então um dia Abraão teve que chegar para Sara e falar: Sara, o negócio é o seguinte, Deus visitou, Ele falou para mim sair dessa terra, para ir para uma terra para onde ainda Deus vai nos mostrar. Então imagina,
você que é homem, que é casado, você virar para sua esposa, você falar assim: ó, nós vai sair de casa. Para onde nós vamos? Não sei. Deus vai mostrar. Imagina a situação. Além disso, Deus me mostrou que eu vou ser pai de uma grande nação. Falou comigo: Sara, vamos arrumar as coisas, vamos sair, junta as coisas aí, vamos embora, e vida que segue, vamos embora. Então Sara, ela vai, ela acompanha o Abraão. Mas só que ao longo dessa caminhada, mesmo eles tentando ter o filho, no capítulo 15 ele vai questionar a Deus, mesmo ele tentando ter filho e tal, aquela coisa, eles não podiam. E chega um momento que a Sara vira para Abraão e fala o seguinte: ô Abraão, meu marido, o negócio é o seguinte, deita com a nossa serva, deita com ela, para que ela então gere o filho, deite-se com ela. No verso de número 2 vai dizer assim, vendo que, ela vai dizer: Deus tem me impedido de gerar, entra pois então a serva, e porventura terei filhos dela. Já vamos falar disso. Com outras palavras, Deus tem me impedido. Eles estavam tentando. Então, mesmo diante de tantas tentativas fracassadas, entra então a serva e tenha filho dela, e pronto, e aquela coisa toda. Então, por que disso? Por que às vezes nós temos situações ou compartilhamos às vezes de atitudes semelhantes? Por quê? Porque Sara, ela lidava com expectativas, irmãos. Sabe, esse filho era mais para Abraão do que para ela própria, porque não era Sara que ia ser chamada mãe de nações. Era o Abraão que seria chamado pai de quê, gente? De nação. Então ela lidava com a expectativa. E cara, se há uma coisa que é difícil de nós lidarmos, é com as expectativas que as pessoas elas têm em relação a nós. A expectativa que as pessoas elas geram em cima da gente. Se há uma coisa que é difícil de nós lidarmos, sabe, porque uma coisa é eu lidar com a expectativa uma vez, a outra coisa é eu lidar com a expectativa diante de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, diante de tantas fases, diante de tantas dificuldades. Uma coisa é nós lidarmos com a expectativa em um momento, é meu aniversário, então eu espero que o meu marido me traga um presente. Uma coisa é lidar com isso, outra coisa é você lidar com a expectativa, sabe, de um cara que saiu da tua terra, que largou a sua família, que deixou tudo, abandonou tudo, e ouviu e disse: Deus falou comigo que eu seria pai. Então a Sara, vendo aquele momento que ela não gerava, eles não podiam ter filho, então o que Sara faz? Olha, se deita com a minha serva. Por quê? Porque Deus tem me impedido de gerar e tal, e aquela coisa toda. E por causa de quê? Por causa justamente, às vezes, por causa dessa expectativa. Irmãos, geralmente aonde há expectativas, se há expectativas, também há grandes possibilidades de decepções, frustrações, tristezas, questionamentos. Eu pergunto para você, imagino que ela talvez não tenha ouvido, porque a Bíblia vai dizer que quando ela se engravidou de fato, o costume da mulher, que é a menstruação, já tinha passado. Então imagina, entra ciclo e sai ciclo da Sara. Aí Abraão, e agora? Foi? Porque um dos sinais da gravidez, está certo que existem exceções, mas um dos costumes é que a menstruação cesse. Então imagina Abraão, e aí Sara, esse mês foi, aconteceu, não veio, não, e tal, aquela coisa, e tal. Então imagina Abraão falando, e aí veio o filho, não veio o filho, e aí Sara, veio o filho, né? Então nós tentamos, veio o filho, não veio o filho, e aí Sara, mais uma vez, mais um mês, veio filho. Olha só, então imagina, um mês após o outro, um ano após o outro, tempo após outro, imagine isso acontecendo sucessivamente. Não, Deus deu promessa, vamos lá, vamos mais uma vez, não desanima não para não, vamos lá, mais uma vez, e aí Sara deu certo, não, então nós vamos orar agora. Aí vai Abraão e ora, né, tal aquela coisa, e aí Sara deu, não deu, e tal aquela coisa, até que chega no capítulo 15, com Abraão, sai da tua tenda, ou melhor dizendo, dentro da tua tenda, ele fala, Senhor, capítulo 15, verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai dizer assim, verso 2, então disse Abraão, ó Senhor Jeová, o que me has de me dar? O que o Senhor vai me dar? Como é que é isso daqui? Olha lá, e disse o Senhor, Senhor Jeová, o que você vai me dar? Vira para mim, quem está ali? Vai lá, Nicole. Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliés. Vira mais um, olha lá, e disse Abraão mais, eis que não, leia em voz alta aqui para mim, por favor, olha aqui, eis que não me tens dado o que, gente? Semente.
O Abraão, ele está virando para Deus, ele está falando com outras palavras: Senhor, o Senhor não tem me dado semente, eu tenho tentado, o Senhor não tem me dado. Então imagina o Abraão e a Sara nesse contexto, vivendo isso. Vamos lá, é agora, esse mês e tal, e aquela coisa, não dá, e agora esse mês, não dá, não deu, e agora esse mês, não dá, não deu. Então lidar com expectativas é muito difícil, é mais difícil do que às vezes nós imaginamos. Porque imagina o que Sara sentiu ou não ouviu ou não sentiu. Poxa, marido, não foi dessa vez. Poxa, marido, não foi dessa hora. Poxa, não foi desse momento. Poxa, não foi agora. E talvez esse tenha sido o motivo dela apelar para o verso 2, onde ela disse: vai lá, Deus tem me impedido de gerar. Então talvez o problema seja eu. Porque não tinha como saber. Abraão não tinha filho com outra mulher, diferente de Ana. Então Ana tinha confirmação que o problema era com ela. Sara não tinha, mas só que ela estava pegando isso, e de fato a Bíblia afirma que é, nós sabemos, mas quem dirá ela não sabe, né? Mas você pode ver que ela fala assim, por isso que ela vai dizer assim: vai lá, se deita e tal, aquela coisa e tal. Deita lá com a mulher lá, porque para que aconteça. Então a primeira lição de hoje, irmãos, a dificuldade que é às vezes nós lidamos com as expectativas, tanto em relação àquilo que esperam de nós, e tanto quanto também aquilo nós esperamos nas pessoas. Porque se somos aqueles que estamos na posição de Sara, há maneiras de lidar com isso, sabe, pastor? Há situações. Nessa situação, o que eu preciso fazer? Procurar atender a expectativa. Poxa, pastor, sabe, fico esperando que o meu marido seja assim, fico esperando que minha esposa seja assim, fico esperando que as coisas sejam assim, fico esperando. Então, com o racional que nós temos, eu posso procurar então atender a expectativa. Agora, se é coisa como a Sara e o Abraão, precisamos contar com o sobrenatural. Fala, poxa, meu Deus, não tem como. Se for somente com o racional, com o natural, com as coisas, porque existem coisas que a gente consegue atender, né, com as coisas natural, com a forma natural. Então vou pegar, vou melhorar, vou fazer isso, vou aquilo. Então a expectativa vai ser atendida. Mas existem coisas que é só por intermédio de Deus, é só por intermédio do Senhor. E o que eu quero dizer é que se você precisa de Deus para lhe ajudar, Deus está aqui nessa manhã em nome de Jesus. Diga glória a Deus, só. Para lhe ajudar, para lhe auxiliar, para lhe dar força, para lhe dar direção, para lhe dar entendimento, para pastor, sabe, lidar com as expectativas, sabe, que às vezes tem vindo, tem lidado, ou pastor, aquela coisa, aquela situação, porque a pessoa espera isso de mim, espera isso daquilo. Então Deus, Ele está aqui para nos ajudar. Diga glória a Deus. Para que a gente não apele como a Sara ela fez. Porque a Sara ela chega no momento onde ela fala assim: não dá mais, Abraão, deita com a minha serva e gera o filho dela e tal, e aquela coisa toda. Então, para que antes que a gente chegue a esse ponto, primeira coisa, pastor, é algo que eu consigo lidar no racional, com o natural, beleza. Pastor, é algo do sobrenatural. Então entenda que o Senhor, Ele está aqui, necessitar de paciência. Tenha paciência, diga amém, gente. Deus está aqui, irmãos. A segunda coisa que eu quero falar, né, é que Sara ela vai dizer, no verso de número 2, vai dizer assim, olha só, o que ela vai dizer, verso de número 2, e disse Sara a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de quê, gente? Nicole, coloca na versão ARA, na revista atualizada. Vai lá, coloca na versão atualizada aí. Auxilia lá alguém. Conseguiu? Corre lá, gente. Deixa eu colocar aqui no meu celular. Olha o que Sara ela vai dizer no verso de número 2, olha só, acompanha aí, vai aparecer no monitor em breve, ó. Verso 2, disse assim, ó: e disse Sara a Abraão, olha só, eis que o Senhor tem me impedido de dar luz a quem, gente? Aos filhos. Então o que ela está falando? Olha,
Deus tem me impedido, não é NVI não, é ARA. Então o Senhor tem me impedido de gerar filhos. Agora olha só, filhos, toma meu marido, ela está falando para o seu marido, toma pois a minha serva. Eu quero que você preste atenção nesse detalhe que está nessa versão. Olha só o que diz: assim, olha lá, assim eu edificarei. Conseguiu, Carlos? Tem, claro que tem. Almeida, Revista Atualizada. Conseguiu? Vira mais um. Tem me pedido de dar luz a filhos. Agora olha lá, entrou, verso 2. Olha lá. E disse Sarai a Abraão, olha lá, eis que o Senhor tem me pedido de dar luz a quem, gente? A filhos. Vira agora, olha esse detalhe. Tome pois a minha serva. Agora olha só. E assim o que, gente? Edificarei com ele, edificarei com filhos por meio de quem? Por meio dela. Então olha aqui que a Bíblia está mostrando para nós. Olha, ela falou, meu marido, entre então a nossa serva, a serva que nós temos, e por intermédio dela, olha só que isso, irmãos, olha só que loucura, e através dela eu edificarei com os filhos por meio dela. Olha só, às vezes as pessoas elas vão lidando com essa expectativa. Vamos lá, ô Sara, esse mês, é esse mês, não foi. Imagina você lidar com tantas vezes o não. Bom, poxa pastor, orei tanto, fui tanto na igreja, fiz tanto campanha, fiz tanto isso, então não, e se é só você, tudo bem, agora o problema é se tem alguém esperando, e aí, vamos lá, deu certo não deu, deu certo não deu, o Abraão, e aí, Abraão vai lá, oh meu Deus, o Senhor não tem me dado semente e tal, aquela coisa, aí a Sara fala assim, chega, com outras palavras, vai lá Abraão, porque Deus tem me impedido, não tem cabimento, a gente tem feito a nossa parte, e Deus tem me impedido de gerar filhos, então faz o seguinte, entra na nossa serva, entra com a nossa serva, se deita com a nossa serva, e ela está dizendo, edificarei com os filhos por meio de quem, gente? Sabe o que ela está dizendo? Eu vou edificar a minha vida, eu vou construir a minha vida, eu vou, por meio dela, eu vou edificar, eu vou me edificar por meio dela. Irmãos, e quantas pessoas hoje, às vezes não têm partido para esse lado, onde elas têm dito dentro de si, né? Ou seja, têm procurado felicidades ou se edificar em outras pessoas. Tem um tantão de gente assim, aonde ela tem procurado edificar a tua vida na vida de outros. Então se ela procura a felicidade, tem procurado a felicidade em outros, tem procurado, vamos dizer assim, dependência em vida de pessoas, crescer por pessoas, buscar edificar na forma ou da forma de outras pessoas. Peraí, então se vai dar certo, aí a pessoa olha assim, vai falar, ó, aquele lá fez desse jeito, então vamos fazer daquele jeito lá, vamos lá. Ou seja, da mesma forma que a Sara, às vezes tem procurado edificar da mesma forma que, melhor dizendo, às vezes as pessoas hoje têm procurado edificar a tua vida da mesma forma que Sara, vai lá, tenha filho com ela, por meio dela, através dela eu vou edificar a minha vida. E quantas pessoas às vezes não estão assim, procurando a edificação pela vida de terceiros? Pastor, eu vou fazer e tal, aquela coisa, ah pastor, então, eu vou, até espiritualmente, eu vou orar, está dependendo de pessoas, eu preciso de que alguém ministre, eu preciso que alguém fale, eu preciso que alguém profetize, eu preciso que alguém fale isso, eu preciso que alguém faça isso, ou seja, a edificação da vida da pessoa, às vezes como Sara, sabe, porque, puxa, pela vida dela, edificarei com filhos por meio dela. Quantas palavras ela está dizendo o seguinte, vou construir a minha família por meio dela,
Vou construir minha vida por meio dela, vou construir meu ministério por meio dele, vou construir minha vida por meio de alguém, vou fazer o que tem que fazer conforme ele fez. Aí olha para a vida de alguém e fala, por meio da vida dele, eu vou fazer da mesma maneira, e vai, e tal, e aquela coisa toda. Sabe qual que é o problema disso? Que eu escrevi aqui? Que isso anula a gente, isso nos anula. Quando a pessoa ela começa muito, sabe, se edificar pelos outros. Pastor, eu vou ser um profissional, mas vou ser um profissional como aquele lá. Vou ser um servo de Deus e vou ser um servo de Deus como aquele lá. Eu vou ser pastor isso e você, ou seja, eu vou gerar um filho e vou gerar como aquele lá. Eu vou pregar e vou pregar como aquele. Eu vou fazer e vou fazer. Então, quando nós começamos a edificar, querer edificar a nossa vida muito por terceiros, nós começamos a fazer uma coisa, que é nos anular. Começamos a nos anular. Aí quando começamos a nos anular, o que ela fala? Ela sai de cena e entra então Agar. E qual que é o problema disso? Que vamos deixar de viver propósito que Deus tem para a nossa vida, com a nossa vida, da nossa maneira. Por isso que eu já tentei ajudar pessoas e as pessoas disseram, pastor, mas eu cresci e fui ensinado assim. Mas não é porque eu cresci e fui ensinado assim que eu tenho que permanecer assim. O negócio está dando errado. Tem que buscar uma solução. Tem que mudar. Então, sabe, o procurar se edificar nas pessoas é válido? É, pastor. Mas desde que eu e você entendamos que a vida dos outros não é a nossa vida. O filho que Agar gerou, não era o filho que posteriormente a Sara ia gerar, que de fato era a essência, era o propósito. Então, se eu procuro me edificar através dos outros, contando com a experiência dos outros, elas vão me levar até um certo lugar. Escuta o que o pastor está dizendo, eu já passei por isso. As experiências das pessoas, elas nos levam até um determinado lugar. Por quê, pastor? Para algumas pessoas os montes são mais altos, os vales são mais fundos, as curvas é à direita, as curvas é à esquerda. Então a experiência é válido demais. Eu ouvi pessoas e aprender demais. Mas só que se eu me apegar só isso, vem cá, irmão Paulo, sobe aqui, irmão Paulo, corre, vem cá, irmão Paulo. Se eu me apegar só isso, a experiência dele, vamos supor, aquele veio, fez isso, e eu estou apegado, o irmão Paulo é homem de Deus, é verdade, né, e tal, aquela coisa, não sei o que, vou me edificar igualzinho o irmão Paulo, mas só que vai chegar no momento, que a vida dele vai para lá, e para mim não vai dar certo. Então é nesse momento, é nessa hora, que nós precisamos olhar somente, para o Senhor. É um momento que Sara, ela justamente está vivendo. Esse era o momento, não era dela olhar para Agar, olha, há uma possibilidade aqui. Não, a minha possibilidade é somente, por isso que em Hebreus vai dizer, olhai somente para o autor e consumador da nossa fé. Diga glória a Deus, pessoal. Então cuidado com esse negócio de se edificar na vida das pessoas. Sabe, cuidado com esse negócio, não, porque fulano de tal, então eu vou pelo mesmo caminho. Eu lembro que eu entrei numa uma vez, que eu falei assim, não, eu vou, e tal, aquela coisa toda, perdi dinheiro. Mas por quê? Porque eu entrei na pilha dos outros. Aí eu falei, não vai não. Então procure a se edificar, sabe, com o propósito que Deus tem para você. Diga glória a Deus. Pastor, as experiências é boa, é ótimo, é excelente, vão nos ajudar muito, a vida do pastor antes, glória a Deus, mas só que vai chegar no ponto que a minha vida fez assim, a sua está indo para lá, e é nesse ponto que você vai para lá, que não vai adiantar mais a minha experiência. Por quê? Porque agora é você e Deus. Vai chegar no momento que agora eu vou olhar para grandes homens de Deus, e vai chegar na minha vida, e agora pastor? Agora eu vou para cá, mas só que eu não vou sozinho, eu vou com Deus. Então coloque, obrigado, irmão Paulo.
Cuidado com isso, com esse negócio de se edificar na vida dos outros, ficar se anulando. Não, porque fulano fez isso, eu vou fazer também, então vamos lá. Não, porque o outro também, então vou me edificar pela vida dos outros. Aí tal, fulano está estudando isso, vou estudar também. Aí o fulano fez isso, vou fazer também. Aí o outro fez isso, eu vou fazer também. Aí vai se anulando, vai se anulando, vai se anulando, vai se anulando. Sabe o que vai acontecer? Olha o verso de número 3. Pode voltar para a versão normal, filha. Diz assim, ó: e assim tomou Sara, a mulher de Abraão, Agar, a egípcia, ela preparou ela para o seu marido, sua serva, e deu por mulher Abraão, seu marido, a fim de 10 anos que Abraão habitará na terra de Canaã. Verso 4, olha só. E ele, só para eu ponderar aqui, 10 anos, irmãos, tentando. 10 anos tentando. 10 anos, imagina, se um ano tem 365 dias, imagina quantos dias, né? Só multiplicar por 10, né? 3.000 e cacetadas dias. E aí, teu filho, não deu. E aí, e agora, não deu. Então, olha só, verso de número 4. E então entrou Agar e ela fez o que, gente? Que sacanagem. Você já se perguntou, por que para alguém dá certo e para mim não dá certo? 10 anos tentando, pastor, e eu não consegui. Vai Agar, é só um exemplo, tá? Vai Agar, a Bíblia não fala quanto tempo levou, mas vai Agar, e a Bíblia fala assim: entrou ela, Madão, e concebeu. Então o negócio está comigo. O negócio está comigo, pastor. Deus me esqueceu, Deus me deixou. Por isso que ela vai dizer: Deus tem me impedido de gerar. Isso já estava dentro dela. O negócio é isso daí. Porque olha só, porque comigo 10 anos tentando não deu. Aí vai Agar e agora acontece, Deus não quer isso comigo. Mas olha só, não quero nem entrar nisso, mas olha o verso de número 4. E entrou Agar e ela concebeu, ela ficou grávida. E vendo ela que concebera, olha só o problema. Vendo Agar que ela concebeu, que ela ficou grávida, foi a sua senhora desprezada aos teus olhos. Cara, é um problema quando você conta com tudo, porque, olha só, ela está contando, a Sara está contando para que a promessa de Deus se cumpra por outra pessoa. Então, para acontecer, para dar certo, Agar é você, vai lá, vai dar certo. E deu certo, gerou. Mas só que quando Agar gerou, o que Agar fez? Fala aí, gente, o que Agar fez? Desprezou a Sara. Olha só, a Sara contou, né, com toda a promessa, ela falou: o filho que vai ter, eu vou gerar, eu vou me edificar nela. Na hora que gera, o que aconteceu com a serva? A serva que começou a desprezar a sua senhora aos seus olhos. Aqui ó, a barriga aqui ó, desprezando. Eu posso, eu não posso, se eu posso, eu não posso, se eu posso, eu não posso. Conta muito com alguém para você ver. Conta toda a sua força com a vida de alguém para você ver. No dia que essa pessoa, se não for de Deus, eu estou falando diante do Espírito de Deus, se essa pessoa não tiver o caráter de Cristo, essa pessoa vai crescer para cima de você. Ela vai te olhar com desprezo. Vai te olhar com desprezo. Vai me olhar com desprezo. Vai olhar com desprezo. Por quê? Porque, tal aquela coisa, aí tal aquela coisa, e tal, não sei o que, pum! Aí foi lá, olhou com desprezo. Quantas palavras? Sou melhor. Aí, quando você diz, Sara, aí, Sara, aí, É um perigo, irmãos. É um perigo quando as pessoas começam a lhe olhar com desprezo. É um perigo. Mas por quê? Porque tem gente que é assim. Faz isso para mim. Aí a pessoa vai lá, faz. Aí fez. Aí estou me edificando na vida dos outros. Aí eu no trabalho não quero trabalhar e tal, aquela coisa. E tal, aquela coisa. Ou seja, tudo é pela pessoa. Então toda a vida dela, o centro do propósito da vida de Sara e de Abraão, se transferiu para a vida de Agar. Quando ela gera, veio o desprezo. Mas só que há um ditado que diz assim, que a corda arrebenta para o quê, gente? Já ouviu isso daí? Quem ouviu isso?
Onde está? Diz que acorda remendo para o lado, mas o que aconteceu? Sara também, que não, também era outro tempo, né? Sara também que estava lá com lá, né? Diz assim, verso 5, olha só o que aconteceu. Então disse Sara a Abraão: o meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Agora olha o verso 6, e o que Abraão disse? E Abraão disse a Sara: eis que a tua serva está na tua, que igreja, faze-lhe o que é bom aos teus. Irmãos, escuta o que o pastor vai dizer. Sabe, é horrível a pessoa ficar na mão de um homem que não tem um caráter de Cristo. A Sara já menosprezada, ela fala assim: aí o que está acontecendo? Está me menosprezando. Sabe o que Abraão falou? Abraão falou: não, mulher, calma aí, porque tem um filho lá, sabe, paciência, agora a gente fez, agora... Não, Abraão faz o que está no seu olho, faz o que é bom para você. Faz o que é bom para você. Está aí, diante de você, faz o que você quiser, com outras palavras. Sabe o que a Sara vai começar a fazer? Afligir essa mulher. Vai começar a afligir. Para você ver, Abraão não deu importância, essa é a realidade. Abraão não deu a importância, nem mesmo o filho que ela gerava. Quem que teve filho aqui? As mamães aqui, levanta aí. O cuidado que é, não é? Não é? Não, cuidado, não pega peso não faz isso não. Um dia, né, lá em Unaí, eu chegando de moto, o bombeiro estava lá, um membro da igreja, falou: pastor, ela não pode andar de moto não, me deu uma bronca. Então o cuidado de todos, né? Aí sabe o que Abraão falou? Está aí na tua mão, faz o que você quiser. Filho que está gerando também, Olha que coisa, irmãos. Depois Abraão vai despedir essa mulher sem nada, cara, com seu filho. Sem nada. Porque em Romanos diz: um era o filho da carne e o outro era o filho da promessa. Porque o que de verdade importava para Abraão era o filho da promessa. Então olha o transtorno que às vezes a gente traz. Porque, pastor, sabe, por causa de expectativas, esperança e tal, aquela coisa, aí eu vou fazer assim, tal, aquela coisa. Aí quando vejo, era um filho da carne, que não é propósito. Aí quando vê, olha aqui a estrutura que está acontecendo. Verso 6 de novo. E disse Abraão a Sara: eis que a tua serva está na tua mão, faça conforme é bom aos teus olhos. E o que aconteceu, gente? Começou a afligir a Sarai, até que ela fugiu de sua, gente? De sua face. Afligiu tanto. Faz isso, e tal, eu imagino, né? E tal, não sei o que. Ou seja, afligiu tanto, oprimiu tanto, afligiu tanto, pegou tanto no pé, sabe? Zoou tanto com ela, que ela não aguentou. O que ela fez? Ela fugiu. Falou: não aguento, eu vou embora. Aí que entra o cerne da mensagem de hoje. Olha o que diz, verso de número 7. E disse assim, vamos lá, e ela fugiu. Agora olha só, irmãos, a Bíblia fala que os olhos do Senhor vê todas, gente? Deus vê todas as coisas, irmãos. Deus é justo. Olha o que acontece. Que compromisso Deus tinha com essa mulher egípcia. Verso 7 diz assim: e foi o pastor missionário R.R. Soares. Quem que foi lá? Voz alta, gente. Quem que foi lá? O anjo do Senhor. E o anjo do Senhor a achou junto da fonte de água no deserto, grávida, junto à fonte do caminho de Sur. Agora olha o verso de número 8. Olha o que diz. E disse, presta atenção nisso, e disse Agar, serva de Sarai. Ele já sabia. Ele não chega perguntando quem é. Ele fala assim: Agar, serva de Sara, né? Não vou falar Sara. De onde? Qual que é a pergunta que ele vai fazer? De onde tu? E para onde tu vais?
E ela diz: eu venho fugida da face da minha senhora. Então disse o anjo do Senhor a ela: torne para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Escute o que o pastor vai dizer. Quando essa mulher afligida, ela foge, olha só, quando ela foge, ela fugiu, ela correu, ela saiu de onde estava, vamos dizer assim, a tempestade. Ela saiu, no meio do caminho, perto de um poço, o anjo do Senhor vem e pergunta para ela duas perguntas. Ela falou: de onde tu vens e para onde tu vais? De novo, de onde tu vens e para onde tu? Mais uma, de onde tu vens e para onde tu vais? E ela falou: olha, eu estou vindo da casa da minha senhora e eu estou indo para tal lugar. Não, ela só falou de onde vinha. Posso falar para você por quê? Jesus, ele disse: no mundo tereis o que, gente? Lutas, seja elas quais forem. Mas só que no meio dessa luta, Jesus, ele nos ensina aqui a ter bom ânimo, pois ele já venceu o que, gente? O mundo. Mas só que essa mulher, na hora que ela estava sendo afligida, problema meio, perseguição e tal, aquela coisa e tal, ela estava sendo afligida, o que ela faz? Ela fugiu, ela saiu, ela escapou, ela fugiu, ela foi embora. Aí o anjo do Senhor vem e pergunta para ela: olha, de onde você está vindo e para onde você vai? E ela simplesmente falou de onde estava vindo. Porque, irmãos, geralmente quando nós entramos em fuga, nós só sabemos de onde viemos, do que está acontecendo. Quando nós entramos em fuga, pastor, uma luta e tal, e aquela coisa e não sei o que, você conversa com uma pessoa dessa, essa pessoa só sabe, como ali, nós, quando entramos em fuga, nós só sabemos de onde nós estamos vindo, começamos a andar sem rumo. De onde vem, para onde tu vais? Eu não sei, só sei que eu estou fugindo da minha senhora. Para onde tu vai? Não sei. Não sei. Por isso que muitas pessoas, na hora da aflição, na hora da luta, na hora da batalha, aí, então, o que você está fazendo? Sabe, pastor, eu fiz isso e tal, e aquela coisa, sabe, mas o que você vai fazer? O que você decidiu agora? Eu não sei, pastor, só sei que estava acontecendo isso, e a pessoa está em fuga. Em fuga, ou seja, o que você vai fazer? Não sei, estou em fuga, não sei, estou em fuga. Então, quantas pessoas, ou melhor dizendo, sempre quando nós entramos em fuga, nós não sabemos para onde vamos, ficamos perdidos. Mas sabemos direitinho de onde estamos vindo. Estou vindo da casa da minha senhora, fugindo da face da minha senhora, da Sara, minha senhora. Sabemos de onde viemos. Por isso que vimos semana passada, tendo feito tudo, permaneceis firmes. E o que o anjo vai dizer para ela? Aquilo que vimos semana passada. Olha o que ela vai dizer. O que ele vai dizer? Então disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora. E o que ele vai dizer mais? Voz alta, gente. Humilha-te debaixo das suas mãos. Olha isso. O anjo está virando para ela e está dizendo o seguinte: olha, volta de novo, volta, para de fugir. Você sabe de onde você vem, não sabe para onde vai. Volta lá. E o seguinte, olha, humilha-te debaixo da mão dela. Por isso que eu estou falando, irmãos, enquanto nós achamos que a nossa saída, como na semana passada, às vezes é fazer tudo e não vai dar certo, e diante da situação, é permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Não fuja, não entre e escape. Pastor, tal, volte e se humilha debaixo das suas mãos. Verso 10, e disse mais o anjo do Senhor: porque multiplicarei de sobremaneira a tua semente, e não te será contada, quão numerosa que será. E disse-lhe também o anjo de quem, gente? Eis que concebestes e terás um filho, e chamará de Ismael, porquanto o Senhor ouviu, olha só, a tua que, gente? E ele será um homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão da face de todos os teus inimigos.
e ela chamou o nome do Senhor que falava com ela: tu és o Deus de vista, porque disse: não olhei também para aquele que me vê, por isso chame aquele poço de Lai-Roi, e eis que está entre Cádiz e Beredes. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o seu nome o que tiver com Agar de Ismael. Então Abraão, da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Então eu finalizo a mensagem dizendo: às vezes nós não queremos passar por humilhação, a gente quer cortar o sofrimento da nossa vida. Verdade, sim ou não, gente? Sim ou não, igreja? Não, pastor, não vou passar por isso, não. Não, pastor, porque tal, essa tristeza e tal. Então às vezes a gente quer cortar isso da nossa vida e entramos em fuga. Mas só que eu quero que você reflita sobre isso, meu irmão. O caminho para nós não é fugir. O caminho para nós, que o Senhor nos ensina na palavra, é permanecer. Diga glória a Deus, pessoal. Permaneça, meu irmão, minha irmã. Pode estar passando a luta que for, a aflição que for, e tal que for, chega o que for, e tal aquela coisa, sabe? Permaneça, meu Deus, eu vou permanecer. Vou terminar falando de Moisés. Moisés, quando ele matou o servo egípcio, lá em Atos diz, que ele dizia que quando ele matou, ele entenderia que os hebreus o usaria para libertá-los da escravidão. Mas só que o efeito foi contrário. O próprio hebreu se levantou contra Moisés. O que Moisés fez? Ele fugiu para escapar com vida. Mas olha só, quando Moisés reencontrou o seu propósito, quando Deus, uma sarça, veio para ele e falou para Moisés fazer o quê? Moisés, volta para o Egito. Quando ele volta para o Egito, e ele chega dentro do Egito, ele se encontra dentro do Egito, Moisés reencontrou o propósito da vida dele. Então não fuja, diga glória a Deus. Não procure se edificar na vida dos outros, edifique-se na sua vida. Pastor, vai ser a minha vida em nome de Jesus, e Deus vai abençoar em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pode ter certeza, Deus é conosco em nome de Jesus. Quem entendeu a mensagem aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Vamos agradecer, irmãos. Sentado mesmo, levante a tua mão direita aos céus, repita assim comigo: diga: meu Deus, diga obrigado, Senhor. Diga por essa palavra, por esse entendimento, por esse ensinamento, que o Senhor ministre, Pai, sobre a minha vida, cada dia mais, para a glória do Senhor. Leve a mão na altura do teu coração, com o teu rosto, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela palavra que hoje o Senhor nos entregou, Senhor. Aprendemos um pouquinho mais, Senhor, meu Deus, sobre o permanecer, Senhor. Meu Deus, vimos também o cuidado, Senhor, que às vezes nós devemos ter com as expectativas, porque elas são frustrantes, Senhor. A expectativa, meu Deus, às vezes ela traz dúvida para a pessoa, às vezes se abater, se distanciar, se afastar, questionar. E às vezes nós somos esses que lidamos com as nossas próprias expectativas e com as expectativas de terceiros, Senhor. Mas mesmo diante de tudo, o conselho é permanecer na promessa, permanecer no caminho, permanecer firme, Senhor. Meu Deus, o Senhor vem falando dessa igreja aqui. Às vezes aquilo que essa pessoa tanto espera, o segredo está em que deixou Belém, e o Senhor visitou Belém, mas eles não foram visitados, porque em Belém, Pai. Oh meu Deus, então ministre, Senhor, ao coração de cada filho e filha do Senhor, que essa pessoa permaneça firme, Senhor, em todos os aspectos, e que ninguém aqui, Senhor, meu Deus, procure edificar Deus, pela vida das outras. Vai chegar uma hora que não vai dar certo. E, Senhor, quando ela fugiu, o anjo do Senhor apresentou a ela e disse: volta e humilha-te. Às vezes nós precisamos estar dispostos, Senhor, meu Deus, a voltar
e a viver, meu Deus, o propósito. Depois lá na frente ela saiu e o Senhor foi com ela, Pai, mas a direção naquele momento foi: volta, Agar, volta. E ela voltou, meu Deus, e depois seu filho se tornou sim uma grande nação. Assim, meu Deus, queremos também que a promessa do Senhor se cumpra sobre a nossa vida. Então trabalha, Senhor, em nosso coração, em nosso ser, em nosso viver. Repita assim comigo: diga: meu Deus, diga muito obrigado, Senhor. Diga por essa palavra, diga por esse entendimento e por esse ensinamento de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte, que merece, irmãos.